Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, ok? Então, dentro dos temas educacionais e pedagógicos aqui do edital, vamos estudar o item Ação da Escola, Protagonismo Juvenil e Cidadania. Então, vou compartilhar o material aqui com vocês. Bora lá. Então, para entender a ação da escola, a gente tem que entender como que funciona esse protagonismo juvenil e a cidadania. Essa é a ideia, né? Então, quando falamos de protagonismo, nos referimos ao jovem como personagem central da sua vida. Não é sobre ter uma posição de destaque ou se sobressair aos demais, mas se enxergar como ator principal na construção do seu projeto de vida, ok? Buscando um papel ativo e colaborativo na família, escola e comunidade. Então, palavra central, ator principal na construção do seu projeto de vida. O que a BNCC fala? Né? Ela estimula o protagonismo na escola, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Então, para a BNCC isso é algo necessário. Afinal, o que dá suporte para a construção e viabilização do projeto de vida dos estudantes é um eixo que deve ser foco central do projeto pedagógico, né, da escola. Ok? Então, esse protagonismo se alinha ao projeto de vida, né, que é um dos focos centrais do projeto pedagógico da escola. A identidade protagonista. Né? Então, o adolescente, para ele, é muito importante na formação da sua identidade. Então, o protagonismo juvenil, como abordagem pedagógica, estimula um processo gradativo de autoconhecimento, a construção da autoimagem, ok? De alguém capaz de enfrentar desafios, atuando de forma colaborativa em prol de um bem comum. Com o protagonismo juvenil na escola, o estudante será estimulado a desenvolver competências de autogestão e consciência social, contribuindo para a formação de sua autonomia moral. Então, pessoal, esse conceito de autonomia moral é desenvolvido por Piaget. E a gente vai dar uma olhadinha, né? Porque ele se liga a essas competências de autogestão e de consciência social, tá bom? Então, segundo Piaget, a autonomia moral é o conjunto de valores morais que são adquiridos e desenvolvidos desde a mais tenra infância. Portanto, por meio de interações com outras pessoas, adultos principalmente, a criança passa e evolui pelos estágios de desenvolvimento moral que eu vou mostrar a seguir. Então, o primeiro seria a anomia. A criança não compreende as regras sociais de forma alguma. Né? Então, esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, é heteronomia. A criança passa a obedecer às normas sociais, por obediência e respeito unilateral aos adultos que determinam as regras. Né? E o último estágio, que é o mais importante para a gente aqui, autonomia. A pessoa entende e segue normas morais, não por dever, mas porque internaliza e compreende sua essência. O respeito mútuo, a cooperação e a reciprocidade. Então, essa é a nossa busca. O protagonismo juvenil não vê a autonomia como ponto de partida, mas a vê como seu ponto de chegada, a construção de uma identidade protagonista. A autonomia ela se faz a partir da construção de uma identidade protagonista. Né? E como que a gente trabalha? Por que trabalhar esse protagonismo na escola? Né? Participar de projetos de protagonismo na escola favorece o desenvolvimento humano pleno e a formação para a cidadania propriamente dita, pois possibilita ao adolescente executar ações voltadas à formação do senso crítico, né? Exercitando assim seus valores e princípios. Ok? Além disso, com a criatividade e originalidade, o jovem autônomo tem iniciativa e se mobiliza em favor de causas sociais que percebe serem relevantes para si próprio, sua família, grupo social e sua comunidade. Formação de senso crítico e exercitar seus valores e princípios. Né? Isso é muito importante como finalidade do protagonismo juvenil na escola. Educação para a cidadania e protagonismo social. Então a BNCC
ela enuncia que a escola deve o quê? Valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além de sua condição de estudante, e qualificar os processos de construção de sua identidade e de seu projeto de vida. Mais uma vez aí o projeto de vida, pessoal, né? Segundo a BNCC. O trabalho social não só proporciona a realização pessoal do adolescente, como acaba possibilitando que se tornem cidadãos conscientes e preocupados com seu próprio bem-estar e com o bem comum. No entanto, é preciso enfatizar: quando falamos sobre trabalho social, não estamos falando sobre um projeto social em que o jovem participa executando ações mecanicamente. Pelo contrário, estamos na realidade nos referindo a um adolescente, né, voluntariado autêntico, em que os jovens sejam estimulados a pensar e agir, né, como Piaget colocou lá na autonomia. E quais são os desafios, né? Estudos na área mostram que muitas vezes o protagonismo juvenil nas escolas não é devidamente desenvolvido. E isso pode acontecer, né, por diversas razões. Uma delas, a princípio, é o desconhecimento do corpo docente, ok? Quanto à aplicação de, por exemplo, algumas diretrizes da BNCC, que dão fundamento à prática educativa do protagonismo juvenil na escola. Então a gente vai conhecer aqui algumas dessas diretrizes, né? Dessa maneira, por não entender o conceito e a importância do protagonismo juvenil, o tema pode ser transmitido de maneira rasa e até mesmo equivocada. A atuação do jovem pode ser percebida como autônoma, mas talvez não seja de fato o que aconteça. A participação do aluno pode acontecer com um dos tipos a seguir. Então, pessoal, aqui vai ter alguns exemplos de como essa ação, né, a ação do adolescente na escola pode acontecer, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, pode ser uma participação manipulada. Como que funciona? Os adultos determinam e controlam o que os jovens deverão fazer numa determinada situação. Por exemplo, realizando atividade que tem regras objetivas a serem cumpridas e não há espaço para ação voluntária do educando. Logo, não há protagonismo juvenil. Pessoal, isso acontece muitas vezes na sala de aula devido ao contexto também da disciplina, né? Tem a questão operacional. Os jovens participam apenas da execução de uma ação. Um caso operacional de atividade social seria catar lixo na praia, mas esta sendo uma atividade pré-estabelecida pela escola, ou seja, sem iniciativa dos alunos. Então, para existir autonomia, pessoal, tem que seguir a participação plenamente autônoma. O que seria isso? Os jovens realizam todas as etapas, desde a iniciativa até a decisão, do planejamento, da execução e da apropriação dos resultados. Como exemplo, os próprios alunos criando e realizando campanhas de conscientização a respeito do meio ambiente, cuidando eles mesmos da administração e desenvolvimento da ação. Ok? E como que a escola vai trabalhar? Agora chegamos, ação da escola, né? Acima de tudo, seu papel é mais do que proporcionar conhecimentos técnicos para inserir o aluno no mercado de trabalho. É ser um orientador, ok? Orientador para o jovem vir a ser protagonista de sua própria história de vida. Então, nesse sentido, o educador deve incitar a iniciativa dos seus educandos e mostrar como a liberdade de escolha deve ter como pilar a responsabilidade, assim como o compromisso com o bem comum, ok? Então, assim que a escola, teoricamente, né, teria que trabalhar, ok? No mundo ideal, ok? A escola que acredita no potencial do protagonista de seus alunos, né, e no protagonismo de seus alunos, tem um papel poderoso no desenvolvimento positivo de seus educandos. Daí por isso, a BNCC propõe aos educandos alguns enfoques que podem auxiliar no desenvolvimento prático do protagonismo juvenil dentro da escola. Então, em síntese, alguns deles são, né, quais são os enfoques da BNCC? Dar sentido ao que é aprendido dentro das salas de aula com os desafios reais fora da escola. Então, fazer um link, né, com o que é aprendido dentro da sala com o que acontece fora. Tais quais os ensinamentos da cidadania dados pelos educadores devem
envolver a realidade dos jovens e não somente o mercado de trabalho. Então, deve garantir que seus estudantes sejam protagonistas em suas aprendizagens, fortalecendo sua cognição, reflexão e ação, necessárias para conquistar sua autonomia pessoal, intelectual e política. Ok? Então, relacionar o aprendizado de dentro com a vida real e fortalecer a reflexão, a cognição, a ação, né? Para ter uma vida autônoma, ok? Intelectual e política. Terceiro enfoque, promover a aprendizagem colaborativa de forma a ampliar a capacidade de trabalhar em equipe e aprenderem com os outros. E por último, incentivar seus alunos a terem atitudes voluntárias e solidárias de cooperação na comunidade, no trabalho e na sociedade, sempre apoiados nos conhecimentos que adquiriram, junto às ideias de inovação. Ok? Desenvolver essas competências dentro da escola favorece a preparação básica para o trabalho e a cidadania. Dessa maneira, possibilita ao estudante ocupar de forma ativa, crítica, criativa e responsável seu papel no mundo, viver seu projeto de vida e continuar aprendendo, sendo capazes de transformar a sua realidade. Pessoal, a base de informações é o qual, o endereço está aqui. É muito interessante, pessoal. Claro que é um mundo ideal, mas é isso que o concurso pede: o protagonismo juvenil e a cidadania, e qual seria a ação da escola. Então, o assunto foi apresentado, o item foi apresentado, e vamos continuar aqui dando sequências aos itens desse edital. Então, boa sorte, pessoal. Vamos continuar estudando. Até mais.